Opa! Cheguei. Deixa eu colocar aqui meu áudio. Prontinho. E aí, turma boa? Tudo bom com vocês? Eu acho que tá funcionando, né? Me diz aí, manda um joinha se vocês estão me ouvindo, por favor. Só para saber se esse áudio tá legal. Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas. O Wallace respondeu que sim, então tá tranquilo. Olha quanta gente boa aí. Olha, Rose, Cris, obrigado pela presença de vocês. Henrique chegando, Elton tá sempre comigo aí também. Meu xará Pedrão. Olha o Richard aí. José, Paulo, Márcia. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Vamos para mais um papo, mais uma live anticrise. Para te jogar para cima, fazer te deixar mais forte para passar por essa. Vamos todos juntos passarmos por essa. E antes de começar a bater nossa conversa, você sabe, é uma live bem rapidinha, 30 minutos de conteúdo, e depois a gente vai para tirar dúvidas sobre um tema específico hoje. E hoje o tema é como reduzir a inadimplência. Você está sofrendo com inadimplência? Coloca aqui embaixo, coloca aqui no chat para saber se você está sofrendo com inadimplência. Enquanto isso, deixa eu pegar aqui meu computador. Deixa eu abrir aqui que estão as minhas anotações. Cadê? Achei. Beleza, vou voltar aqui. Aí, tem gente que tá com inadimplência, hein? Bruno tá sofrendo inadimplência, Renan. Boa noite, Tênio, seja bem-vindo. Patrícia, eu cortei o cabelo. Eu tava sendo tão bulinado nesses dias que eu falei, cara, eu vou cortar esse cabelo, vou me arriscar no coronavírus e vou cortar. E cortei. Eu tô até me sentindo mais leve. Eu tô até com medo de me pesar. Falar em leveza, tô com medo de me pesar e encontrar um número que eu não quero ver. Agora, antes de começar nosso papo lá no salão que eu fui, um salão que eu sempre vou, inclusive cliente nosso. E caramba, realmente tem muitas empresas sofrendo muito. Esse camarada, ele está aberto há uma semana, o governo permitiu que salões de beleza funcionem aqui, desde que adotem algumas medidas de restrição, de espaço entre os clientes e tal. E semana passada ele teve 10% do atendimento que ele vinha tendo normalmente. 10%. Meus amigos, como é que sobrevive com 10% das receitas, hein? Pensa aí na sua casa, como é que você viveria com 10% da tua renda? Tempos difíceis, meus amigos, e esses empresários precisam muito da nossa ajuda. Fiquei lá uma hora cortando o cabelo com ele, mas na verdade reforçando as orientações, como que ele pode fazer para atrair mais clientes, promoções, manter contato direto com os clientes, fazer campanhas online, né, digitais, para trazer esses clientes. No caso deles, eles têm uma demanda reprimida, né? Os cabelos continuam crescendo, as pessoas precisam cortar cabelos. Talvez elas estão com medo de sair de casa agora. Então é o momento de sobreviver, passar por essa onda e chamar o cliente para voltar a ter o serviço. Então, se Deus quiser, esses clientes e tantos outros salões vão conseguir passar por essa. E vão voltar a ter clientes aí assim que passar essa crise. Vamos orar aí para que isso passe rápido, né? Galera, antes de começar o nosso papo, mais uma vez quero te fazer um pedido. Se você está gostando das lives, manda essas lives para mais pessoas. Aqui no Instagram tem um aviãozinho, tá vendo? Nesse aviãozinho você manda essa live para as pessoas com quem você mais conversa. Você vai ver que provavelmente tem algum contador nessa história. Teu marido, tua mulher, teu sócio, seu gerente, manda essa live para essa pessoa, porque ela vai te ajudar nesse desafio de superar essa crise. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Você precisa ir bem acompanhado para conseguir superar esse momento difícil, esse momento de desafio para todos nós. Tá bom? Então aqui embaixo, olha, tem um aviãozinho, manda para mais contadores para que eles possam ver essa mensagem. Tá bom? E outra coisa, lembrando, manda suas perguntas aqui embaixo, aqui onde está um quadrinho de interrogação. Tá vendo aqui, ó? Vou até botar uma pergunta, ver se já tem alguma pergunta aqui. Ó, Rafa, tamo junto. Rafa tá sempre comigo. Isso aí, Rafa. Aqui embaixo, tá vendo que tem um quadrinho com interrogação? Aqui você manda suas perguntas e eu vou responder essas perguntas ao final do nosso bate-papo. Então, o que você tiver de dúvida, não manda no chat. Inclusive, eu vou suspender a conversa pelo chat para você manter a tua atenção em mim. Suas dúvidas você manda aqui nesse quadrinho
de Tira Dúvidas, porque é aqui que eu vou poder te responder no final. Fechado? Então, ó, vou desativar os comentários por enquanto. Chamo vocês daqui a pouco nos comentários, porque eu quero a tua presença. Você fique atento para o que a gente vai falar aqui agora, porque o tema é muito importante: inadimplência. Essa crise, como vocês bem sabem, elas estão impedindo que os nossos clientes funcionem. Parte dos nossos clientes estão proibidos de funcionar. Outra parte que pode funcionar, que seus modelos de negócio permitem, outra parte está vendendo menos ou está inseguro. Alguns poucos segmentos estão crescendo na crise, mas existem segmentos que crescem na crise. Supermercados estão vendendo como nunca, empresas que vendem EPI estão vendendo como nunca, farmácias estão vendendo como nunca, empresas que se adaptaram, né, de alimentação, que se adaptaram às entregas remotas por iFood, por Uber Eats, também estão crescendo pra caramba, e alguns outros negócios que crescem mesmo nesse ambiente de crise, ou principalmente nesse ambiente de crise, ok? Mas a grande maioria das empresas está sofrendo muito. E no momento que essa empresa está faturando menos, ou nem está faturando, ela vai buscar segurar o caixa dela, proteger o caixa dela, e vai deixar de pagar aqueles serviços que ela contrata. E fatalmente, meu amigo, minha amiga, vai sobrar para os contadores. É impossível não sobrar, cara. Nós vamos ter clientes inadimplentes. Se tem alguém te falando que não está tendo inadimplência, ou esse cara não tem cliente nenhum, ou tem só um cliente que é o primo dele, ou essa pessoa não está sendo íntegra com você. Porque todo empresário contábil está sofrendo de inadimplência. Agora veja só, uns estão sofrendo mais e outros estão sofrendo menos. Eu converso com dezenas de contadores todos os dias aqui no canal Contabilidade Consultiva. Sou amigo de muitos contadores. E a gente tem relatos de contadores que estão sofrendo com 10% de inadimplência, com 15% de inadimplência, e eu tenho relato de grandes empresários contábeis com 70% de inadimplência, 60%, 50%. Por que faz? Por que umas empresas têm menos inadimplências e outras têm mais? No mesmo período de tempo, ok? Pô, digamos que a crise vai começar a bater mesmo agora nesse mês de abril e maio. Porque o que a gente recebeu em março foi a competência fevereiro. A competência fevereiro, o Brasil não tinha coronavírus ainda. O mês de março começou a ser impactado mais para o final de março, né? Segunda quinzena de março que começou a vir aí o medo maior, começaram as primeiras MPs, MP 927 veio nesse período, depois veio a 928, enfim, tantas outras. Então, o mês de março ele não foi tão contaminado. O vencimento março, né? A competência fevereiro, vencimento março. Já a competência março, que vence agora em abril, já começou a ter já paralisia, suspensão de atividades, um medo coletivo instaurado. E agora, no mês de maio, vencimento maio, competência abril, é que a gente vai ter um reflexo mais forte ainda da inadimplência. Por isso que eu quis trazer agora esse tema para você, para debater contigo, porque as ações que você tomar agora vão ajudar a que essa inadimplência do mês seguinte seja menor. Então, o que você colocar em prática de sacadas, de ideias, de melhorias no teu processo, nesse momento, pode gerar resultado de você ter menos dívidas daqui para frente. Então, fica presente, fica atento. Se você for um empresário contábil, uma empresária contábil, você precisa dar atenção para esse assunto. Porque a inadimplência é algo que vai matar muitas empresas. Se você fica sem receber e não reduzir seus gastos, o tema da live de ontem, você tem um problema seríssimo. Em poucos meses você pode cavar um buraco e esse buraco ser a cova da tua empresa contábil. Então, fica presente, fica atento. E mais uma vez, manda lá, aviãozinho para os contadores que você conhece, para os seus amigos, para os seus sócios, para o seu companheiro que trabalha com você, sua companheira que trabalha com você, para que todo mundo possa participar dessa mensagem. Beleza? Vamos lá, vamos para alguns alinhamentos antes de falar propriamente dito das estratégias. O que é inadimplência? A gente precisa alinhar esse conceito porque algumas pessoas tratam o conceito de inadimplência de uma forma e outro de outro. Eu já ouvi contadores que pensam o seguinte: inadimplente para mim é aquele cliente que deve mais de 3 meses. Para esse contador, inadimplência é isso. E veja, meus amigos, que conceito, vou falar poeticamente, você sabe que eu sou um poeta, né? Conceitos são como rótulos nos vinhos. São rótulos que nós colocamos nos vinhos. Não importa muito o rótulo, o que importa é o conteúdo, né? E um bom vinho. Você está tomando bom vinho agora nessa quarentena? Inclusive, não sei se você viu pesquisa, nos Estados Unidos houve um aumento de 50% do consumo de álcool nos Estados Unidos. Eu chutaria que no Brasil aumentou mais, hein? Porque a gente está bebendo igual tanto de live sertaneja, live de sofridão, sofrimento não existe não, sofrimento. Tem que beber mesmo, né? Enfim. Até esqueci o que eu estava falando. Rótulo de vinho, é verdade, rótulo de vinho. Então o que importa é o conceito, o conteúdo, não o rótulo, ok? Então vamos alinhar o conteúdo que está dentro da garrafa de vinho. Inadimplência é o não pagamento no vencimento. Ok? Se eu tenho um honorário contábil que vence no dia 5, se esse cara no dia 6 não pagou, ele está inadimplente.
Combinado esse conceito? Ok? Conceito ok. Ok? Inadimplente. Tá? Ou seja, inadimplente é o cara que não pagou no vencimento. Adimplente é o cara que pagou até o vencimento. Show de bola. E aí, o que fazer para evitar, para mitigar, para reduzir a inadimplência? Já vou te antecipar. Não tem fórmula mágica. Não tem o que você possa fazer para eliminar a inadimplência. A não ser que você só atenda clientes que estão crescendo. E mesmo os que estão crescendo, muitos estão barganhando para não pagar, para pressionar. O que vamos falar um pouco sobre isso. Esses clientes que estão abusando da nossa boa vontade. Mas eliminar a inadimplência totalmente não dá. Até porque nós já vimos sofrendo com inadimplência. Ok? Nossas empresas contábeis, a maioria de nós, temos inadimplentes. É normal, infelizmente, o brasileiro é um povo que se compromete e não cumpre. Inclusive com terceiro. Então, se eu comprometi te pagar X reais, eu não te pago, eu não estou cumprindo minha promessa, eu estou inadimplente. A crise ela aumentou essa inadimplência. O que você pode fazer agora? Você precisa intensificar sua régua de cobrança. Intensificar sua régua de cobrança. O que é régua de cobrança, Pedro? Régua, você sabe, aquela régua, aquela coisa que mede, né? Régua de cobrança, a régua que mede a sua cobrança. Isso aí é um apelido que a gente pode chamar para o processo de cobrança, para o fluxo de cobrança, para o funil de cobrança, seja lá como você queira chamar, meus amigos, mas você precisa intensificar, deixar mais intenso esse seu processo, essa sua régua de cobrança. Como funciona na Marco, vou te falar como funcionava antes da crise e como está funcionando agora, o que nós estamos buscando fazer. Antes da crise, como funciona a régua de cobrança? Primeiro passo, eu vou te dizer isso, mas você não vai ter como mudar, mas daqui para frente, todo cliente seu precisa ter um contrato e que nesse contrato estejam expressas as cláusulas de punição caso ele fique inadimplente. Você precisa ter um contrato em que o cliente assina e concorda expressamente que se ele não pagar os honorários no dia X, no dia 5, por exemplo, ele vai estar sujeito a multa. Ele vai estar sujeito a multa, por exemplo, de 2%, que ele vai estar sujeito a juros de 1% ao mês, que ele vai estar sujeito a correção monetária. O contrato precisa prever expressamente essa punição, para caso o cliente fique inadimplente. O seu contrato precisa prever expressamente a possibilidade de suspensão de serviços. É uma das medidas que eu vou te falar na régua de cobrança. E o que é a suspensão de serviço? A suspensão de serviço é quando você não entrega o seu serviço, a tua parte, porque o outro lado, o cliente, não entregou a parte dele, que é pagar. E isso está previsto expressamente no Código Civil, artigo 476, é o que a gente chama de cláusula de exceção de contrato não cumprido. O Código Civil é claro com isso. Você não pode exigir da outra parte que faça algo se você não fez primeiro a sua parte. Esse é o espírito da norma. Você não pode exigir de terceiros que façam algo para você se você não fez a sua parte primeiro. Então, se você não pagou o honorário, você não pode exigir que esse cara te entregue o serviço. Ah, Pedro, mas não pode, porque é um serviço essencial da empresa, eu vou gerar folha de pagamento, eu vou gerar os impostos, eu não posso suspender esse serviço essencial. Não. Eu sou um terceirizado. Se ele não paga um funcionário, o funcionário vai embora. Se ele não quer me pagar, simples, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Meu contrato, o cliente concordou com isso. Não sou eu que estou impondo. O cliente disse, ele falou, olha, se eu não te pagar na data combinada, eu aceito não receber os serviços. Então, eu tenho base no Código Civil, eu tenho base no contrato assinado. Não há o que se discutir em relação a isso. Se o cliente aceitou, pronto. Você precisa de um contrato que te preveja isso. E mais, você precisa de um contrato que, além disso... Porra, tá vendo igual o Jumanji aqui, cada hora entra um bicho aqui. Além disso, você precisa de um contrato que possibilite punições mais sérias. No meu contrato, o que eu coloco? Quando o cliente ele deve 3 ou mais mensalidades, ele aceita que terá o nome negativado no serviço de proteção ao crédito. E veja só, eu sou sacana, eu sou foda, hein? Negativação do nome da pessoa jurídica e do sócio administrador. Pegou? Eu boto o sócio administrador no fogo. Se tua empresa não pagar, queridão, quem vai ser negativado é você. Porque você é o sócio administrador, você controla o orçamento da empresa, você diz o que você paga e o que você não paga. Se você não pagar na pessoa jurídica, você, empresário, está concordando que pode ter seu nome negativado por isso. Então você precisa ter um contrato que te protege. Para os seus clientes atuais, se você não tem esse contrato, infelizmente não tem o que fazer. Você não pode impor sanções para as pessoas se não foram previamente combinadas, a não ser as sanções legais. Se a lei, se o Código Civil especialmente, que é o nosso Código Comercial, e o Código de Defesa do Consumidor permitem que você faça algo, beleza, você faz. Se não está no Código Civil, não está no Código de Defesa do Consumidor, se você não tem um contrato, você não tem como fazer. Então, o que eu vou dar de presente para você que está nessa live?
Eu vou disponibilizar para você um arrasta para cima depois com o nosso modelo de contrato de serviços contábeis. E nesse modelo tá lá todas as nossas cláusulas de proteção. Se o cliente não pagar, ele vai ser serviço suspenso, negativado, executado judicialmente. E agora, inclusive, esse título é um título executivo extrajudicial. Você pode ir direto para execução. Você não precisa mais passar pela fase cognitiva. É um assunto mais juridiquês. Mas você vai direto para execução. Você pode, inclusive, já pedir penhora. Mas você precisa ter o teu contrato rígido em relação à inadimplência. Você não pode tolerar inadimplência. Pensa você, se tu não paga a tua conta de energia elétrica em 2 meses, a tua empresa vai e suspende a tua energia elétrica. Se você não paga a academia, quando você vai passar na academia, você não passa na roleta porque você está muito gordo e porque você não pagou a mensalidade. Por que seria diferente na tua empresa de contabilidade? Cara, eu tenho amigos contadores que estão com clientes há 2 anos, 3 anos sem receber. Meu amigo, minha amiga, você não é banco. Você não é uma financeira. E mesmo se fosse banco e financeira, cobram juros, porra. E tu não tá cobrando juros. Que porcaria é essa? É doação? O cara tinha que colocar na declaração de imposto de renda dele, doação. Não é não? Então, cliente inadimplente, gente, existem casos e casos, mas você precisa ter um contrato prevendo isso, ok? Se você não tem um contrato foda que te protege, que te defende, tua chance é agora. Depois da live, vou colocar uma arrasta pra cima, baixa esse contrato. Beleza. Meu objetivo aqui é te ajudar para daqui pra frente você não errar mais. Parênteses, tá gostando? Tá legal para você? Manda esta live para outra pessoa. Manda esta live para outra pessoa, para que mais contadores vejam isso. Beleza. Como funcionava na marca? O cliente não pagou, ficou inadimplente. Dia 5 venceu, dia 6 inadimplente. O que nós fazíamos? Mandávamos um e-mail. Boa tarde, João, tudo bem? Um e-mail personalizado, não um e-mail automatizado. Até existem alguns sistemas que mandam e-mails automatizados. Eu acho que é melhor ir no personalizado, chamar pelo nome, buscar uma conversa individualizada. E mandávamos um e-mail. Tudo bem, fulano? Lá na minha empresa é Carol. Aqui a Carol, o banco não identificou o pagamento do boleto bancário que venceu ontem. Gostaria de saber se você fez o pagamento. Caso não tenha feito, eu posso emitir a segunda via para sexta-feira? Então a gente já vinha com um discurso de, olha, o banco não identificou. Se você identificou, se você pagou, me manda o comprovante, por favor. Se não pagou, eu posso emitir para sexta-feira? Então nós fazíamos isso por e-mail. Antigamente, antes da crise, o cliente, se ele não respondeu esse e-mail, na semana seguinte, 7 dias depois, aí começava a abordagem por ligação. Carol pega o telefone e liga para todos os clientes. Infelizmente são muitos inadimplentes. Carol ficava muito tempo do dia ligando para esses clientes. Tudo bem? Aqui é Carol, sou do setor financeiro da Marco. Eu estou te ligando porque não foi identificado o pagamento. Você precisa da segunda via? Para quando eu posso emitir essa segunda via? Então fazia essa abordagem por telefone. Essa abordagem por telefone na segunda semana era feito e muitos clientes já pagavam, já tomavam aquela cobrança e pagavam o boleto. Aquele cliente que não pagava ainda, ela combinava de ligar, ia fazendo esse follow-up, e quando chegava no final do mês, a Carol mudava o discurso e falava: meu cliente, tudo bem? Olha só, o nosso contrato ele prevê que quando você completa 2 meses de honorários em atraso, o nosso sistema ele automaticamente é bloqueado. Então, a partir desse momento, nós não vamos conseguir mais te mandar tua folha para você pagar seus funcionários, não vamos conseguir mais mandar seus impostos. Sua empresa vai ficar sujeita a pagar multa. Vamos regularizar essa pendência? Posso mandar essa segunda via para você com vencimento para quinta-feira? Então, olha, que o discurso mudou. E chegando para o final do mês, o discurso muda. Começa a ter uma ameaça. Se você não pagar, o serviço vai ser suspenso. Virou, dia 5 do mês seguinte, dia 6, né? Vence dia 5, dia 6, virou. O cara não pagou, pum, o sistema bloqueia na hora. No caso do domínio, ele faz isso automaticamente. Gera pelo domínio honorários, o cara completa 2 meses, pum, bloqueia tudo. Bloqueia mesmo. Nenhum administrador consegue lá gerar uma folha. Trava tudo. E aí o cliente não tem esse atendimento. Assim que funcionava na minha empresa antes da crise. Quando começou a crise, nós fizemos um ajuste no funil. Fizemos um ajuste na régua de cobrança. E é esse o ajuste que eu quero te trazer. O que a gente fez? Nós antecipamos a ligação. Venceu o boleto dia 5, dia 6 já está a Carol lá ligando. Boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é a Carol da Marco. Como está você, seu fulano? Todo mês eu te ligo, né, seu filho da... né, então. Ontem venceu o boleto e o banco não identificou o pagamento. A parte do todo mês te liga é brincadeira, tá? Posso te mandar a segunda via para sexta-feira? Então, olha, sacada para você. Antecipa o contato individual com esse cliente. Não faça isso por e-mail. Não faça isso por e-mail. Sabe por quê? Porque as pessoas não abrem e-mail. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para você, que eu fico puto da vida. Por que tu não abre meus e-mails? Pelo amor de Deus, eu gasto um tempo do caramba mandando e-mail para você e tu não abre esse e-mail.
Dá pra saber quando você abre ou não abre, tá? Quando eu mando e-mail, eu sei, ó, João, não abre e-mail. Eu fico puto da vida. João, porra, abre e-mail, João, tem parada legal pra você e tu não abre e-mail. Abre e-mail, porra. Abre e-mail. Teu cliente também não abre e-mail. Então, quando você manda alguma coisa por e-mail, você tá dando uma desculpa perfeita pra pessoa falar que não viu o e-mail. Ah, minha caixa de entrada ficou muito cheia, eu não vi. Então, não mande por e-mail. Cobrança é por telefone individual. Telefone você para ele na hora, ele tá conversando contigo. Ele dá atenção pra você. E a maioria das pessoas fica constrangida e resolve, paga. Deixa eu contar uma coisa importante. Quando a gente está num momento desse de crise, quando a gente está num momento desse que as empresas ficam sem capacidade de pagar todos os seus fornecedores, vou dar uma dica de ouro. Fica atenção, fica atento, fica presente para isso. Recebe primeiro quem cobra mais. Recebe primeiro quem cobra mais. Então, meu querido, minha querida, amiga, amigo, contador, contadora, você precisa dessa grana, não precisa? Você tem conta para pagar, você tem que ter os funcionários para pagar, você está trabalhando como nunca. Cobra! Porque recebe primeiro quem cobra mais. Se você for querer dar uma de bonzinho, de não cobrar teu cliente, você vai se ferrar. E não é justo que isso aconteça. Você está trabalhando como nunca. Então, cobre seu cliente. Beleza, galera? Dica número 1, para reduzir a inadimplência. Puxa a tua régua de cobrança para frente. Antecipa o contato por telefone. Antecipa, o cliente não está pagando, antecipa a ameaça de suspensão de serviço. Ah, Pedro, mas o meu contrato não prevê suspensão de serviço. Esse aí ainda tem um gatilho, você pode usar o Código Civil, tá? Você pode usar o Código Civil, artigo 476, depois você vai lá para dar uma lidinha. E tá lá, exceção de contrato não cumprido. É uma cláusula do Código Civil. Você sabe, na hierarquia das normas. Temos a Constituição Federal, as leis federais, Código Civil é uma lei federal. Ele está em cima de todo contrato particular. Se o Código Civil mandou alguma coisa, ponto, tem que ser cumprido. Se o Código Civil fala que você pode ser desobrigado a cumprir sua parte, se outra parte não cumpriu dela, ponto, use o Código Civil. Ou seja, ameace o cliente de suspender serviço, independente do contrato. Porque o Código Civil permite isso expressamente. Não faltam jurisprudências, não falta doutrina falando sobre isso. Agora, negativar o nome, aí não. Aí não, porque negativação do nome é uma coisa mais de relações de consumo. Para que isso seja possível, você tem que ter um contrato prevendo. Aí não negativa o nome de ninguém se o teu contrato não prevê, tá? Muito menos do sócio administrador, muito menos. Isso aí só pode estar, você só pode fazer isso se o teu contrato prever expressamente. Por isso que é obrigatório, você que está nessa live, que está assistindo, você precisa baixar o modelo de contrato. Porque a partir de agora você vai ter mais armas para colar esse inadimplente. Beleza? Vou voltar aqui o chat para saber. E aí, vocês estão gostando? Tá ficando legal? Fala pra mim, galera, como é que estão? Ó o Fernandão aí. Fernando vai estar comigo na live sexta-feira, hein? Tem um convidado especialíssimo aí. Beleza, falamos da régua de cobrança. Falamos... vamos falar agora das MPs. Olha só. Show de bola. Maravilha, galera. Obrigado pela presença. Olha a sacada que eu vou te dar agora. Fica atento no que eu vou te falar agora. O governo, ele está lançando uma porção de novidades, uma porção de normas prevendo benefícios, prevendo exceções, prevendo novidades. Na parte tributária, tivemos aí diferimento dos impostos, paga Simples Nacional para frente, paga tributos federais para frente, paga FGTS para frente. Nós tivemos algumas obrigações acessórias sendo extintas. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, finalmente mataram o Sintegra. Jesus! Demorou pra caraca, mas mataram o Sintegra. Nós tivemos mudanças nas normas trabalhistas muito importantes. Possibilidade de você dar férias para quem não tem período aquisitivo completo ainda. A possibilidade de você dar férias, de você suspender o contrato de trabalho e o governo pagar isso com a verba que seria equivalente ao seguro-desemprego. De reduzir jornada de trabalho, onde isso era aceito antes, jamais seria aceito antes, reduzir jornada de trabalho e salário, e o governo pagar a diferença. Então o governo está se esforçando dentro das limitações dele para fazer essas mudanças. Vou voltar aqui, desativar o chat para vocês focarem em mim. Ok? Então o governo está fazendo as mudanças dele. Só que o que acontece, cara? O governo faz as coisas, mas quem está executando é você. Eu vou estar dando na sua cara. Você. É você que está executando. Porque não foi você que teve que atualizar seu sistema contábil? Para poder permitir isso tudo? Sistema de folha? Você que teve que passar por atualização do sistema da Caixa? Não foi você que teve que ficar estudando igual maluco? Uma porção de MP? É você, cara. Você é o operador disso tudo. O governo lança a norma, mas quem é o executor, quem é o operador, é você. É o empresário contábil.
Por isso que eu falo tanto, né, os empresários contábeis são os médicos das empresas. Se a gente está batendo palma para os médicos e com louvor, porque os médicos estão salvando a vida das pessoas, nós precisamos bater palmas também para os empresários contábeis que estão salvando a vida das empresas. Porque se não fossem os contadores, nada disso estaria acontecendo. Suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada de trabalho, orientação sobre férias, uma porção de gente querendo receber o voucher de R$600 que recorre aos contadores, como é que eu regularizo meu CPF, como é que eu regularizo uma porção de coisas. Os contadores são os heróis da sociedade, cara. Contadores estão nesse momento se sacrificando, trabalhando como nunca, para poder garantir que as empresas sofram menos. Não dá para impedir que elas sofram, mas para que elas sofram menos. Deixa eu te contar uma coisa, cara. Você precisa usar isso a seu favor. Se você tiver um cliente que tem funcionários e que ele quer usar esses benefícios, é óbvio que você vai atender esse cliente. Mas você precisa negociar com ele. Se esse cara está inadimplente, você precisa usar essas MPs como moeda de troca. Como assim, Pedro? Como moeda de troca? Simples. Eu te ajudo a fazer isso no MP, mas você mantém meus honorários em dia. Olha como é que a gente está fazendo lá o discurso, presta atenção. Quando a gente assinou o contrato, seja lá quando você assinou o contrato, não existiam essas normas. Não existia a possibilidade de você dar férias antecipadas, não existia a possibilidade de suspender o contrato de trabalho, de reduzir a jornada de trabalho. Tudo isso, meus amigos, são serviços extraordinários. Extraordinários, fora do ordinário. Serviço extra. Se é serviço extra, deveria ser pago à parte. Inclusive, um parêntese, vai numa empresa de contabilidade online e tenta fazer a suspensão do contrato. O que eles vão fazer? Beleza, eu faço. Tá aqui a taxinha, ó. Tem um serviço a mais que eu te cobro. Porque o meu contrato que você assinou, ele previa esse escopo de serviços. O governo trouxe uma novidade. Para eu fazer essa novidade, eu tenho custo. Eu tenho hora-homem que eu gasto. Eu tenho meu intelecto, meu risco. Eu preciso remunerar isso tudo, cara. Então, meu cliente, eu preciso que você entenda com clareza que isso que você está me pedindo é um serviço extraordinário. Então, técnicas de negociação, fica atento. Quando o teu cliente te pedir essa orientação, você orienta. Para quê? Para você ajudar ele. Tua função é você é um contador consultor. Você educa o cliente, você faz ele um empresário melhor. Você orienta esse cliente. Orientou ele, empoderou ele de informação, mostrou que você é fera, ativou gatilho de autoridade, ativou gatilho de reciprocidade. Você precisa esclarecer para ele o seguinte: cliente, para que eu possa fazer essa suspensão de contrato dos seus funcionários, eu vou ter um trabalho enorme com o meu departamento pessoal para fazer esse protocolo de cada funcionário, acompanhar isso na Caixa Econômica, acompanhar isso no E-Social, acompanhar isso lá e te mandar o contrato. Isso é um serviço extra. É um serviço extra, cliente, que eu deveria te cobrar por ele. Mas eu sou teu parceiro. Eu estou do seu lado para o que der e vier. E eu vou fazer serviço de graça. Eu vou pagar para trabalhar. Eu vou fazer serviço de graça. Mas eu só preciso de uma coisa, cliente. Eu preciso que você mantenha em dia os meus honorários contábeis. Porque eu preciso manter a minha família, a minha equipe. Nós temos tantas famílias ali dentro que dependem disso. Combinado? Sacou? Utilize as MPs como moeda de troca para garantir que você vai receber seus honorários em dia. Porque, meus amigos, MP é serviço extra. Não estava no teu contrato. Serviço extra na teoria e na prática, porque dá trabalho pra caramba. Se você já está fazendo, você sabe disso. Dá trabalho pra caramba. O teu cliente tinha que pagar por isso. Nós não estamos cobrando porque a gente não quer onerar o cliente nesse momento de crise. Mas, cara, não dá para o cliente querer que eu faça uma parada extra para ele se ele não está pagando o básico, o ordinário. Eu estou dando extra e o cara não está me dando nem o ordinário? Que acordo é esse? Isso só vai acontecer se você deixar. Então você, empresário contábil, você precisa negociar com o cliente. Te ajudo com as MPs. Mas mantém meus honorários em dia. Fez sentido? Tem alguém que já aplicou essa técnica aqui? Vou voltar aqui no chat. Ativar o comentário enquanto eu... Pô, tô com a sede, cara. Não vai dar pra pegar água porque eu tô crimpado aqui. Beleza. Falamos de exceção de contrato não cumprido. Show. Vocês estão aí, galera? Vocês estão vivos? Hello? Estão vivos, show de bola. Então, maravilha. Usem as MPs para barganhar com os clientes. Eu não vou me alongar muito nessa sugestão, porque eu já falei ela ontem. Na verdade, segunda-feira. Se você está com risco de inadimplência, é porque o teu cliente tem um problema financeiro. Se ele tem um problema financeiro, é que ele precisa de ajuda. E quem é o braço direito do empresário? Você.
Contador, contadora. Então, se o teu cliente está inadimplente, ofereça ajuda para ele. Ofereça ajuda de inteligência financeira para ele. Ajuda esse empresário a tomar mais decisões. E o que tem de empresário tomando decisão errada financeiramente, empresários que já tinham que estar buscando linhas de financiamento e não estão buscando. E aí você tem que orientar da possibilidade de pegar aquele financiamento da Folha, que inclusive com a taxa de juros sem antes vista na história. 3,75 de taxa de juros é os juros que o governo paga para os seus clientes. Você está tendo a oportunidade de pagar uns juros tão baixos quanto o governo paga. O próprio Brasil, o Estado brasileiro está pagando juros com a mesma taxa que o Estado brasileiro paga. É uma excelente linha de crédito. As linhas de crédito dos bancos de fomento, do BNDES da vida. Enfim, você precisa ajudar teu cliente a obter dinheiro. Inclusive, muitos empresários já tinham tomado empréstimos antigos de 5, 6 anos atrás, quando a taxa básica de juros era altíssima, 15%, que agora a taxa básica está em 3,75%. Uma simples reestruturação de dívida, você trocar uma dívida velha para uma dívida nova, economiza milhões, depende do proposta, mas milhares de reais. Das empresas, milhões de reais. Inclusive, é um absurdo que os bancos fazem. Eles mantêm aquela taxa histórica lá de trás, sendo que a taxa de juros diminuiu pra caramba. O spread bancário diminuiu pra caramba. Então você precisa orientar teu cliente a trocar dívida. Troca a dívida antiga por dívida nova. Isso por si só já vai economizar dinheiro. Você pode orientar teu cliente a tomar decisões melhores. De repente teu cliente está gastando uma porção de coisas desnecessárias. Uma porção de serviços que não estão sendo aproveitados. Você que participou da live de ontem, você viu uma porção de pequenas coisas que a gente está gastando na contabilidade? Imagina uma empresa que não tem controle financeiro. Mas Pedro, meu cliente não tem controle financeiro nenhum. É um problema. Todo problema é uma oportunidade travestida. Vou repetir para você, todo problema é uma oportunidade que está com uma outra roupa. Basta você desnudar ela. Pega o problema e deixa pelado. Quando você pega o problema e deixa o problema pelado, você encontrou uma oportunidade. Então nunca reclame quando se depara com um problema. Todo problema é uma oportunidade. Isso é um mindset importante para você. Empreendedor vive de resolver problema, tá? O dia que você não tiver problema nenhum, tá na hora de você se aposentar, porque você não é mais necessário. Então quando você encontrar com um problema, ali por trás tem uma oportunidade. Então, se o cliente não domina esses números, tá aí uma oportunidade de se resolver isso. Eu já te falei segunda-feira, não vou gastar muito tempo com isso hoje. Se você não viu, essa live de segunda-feira já está até no YouTube, inclusive. Lá eu te falei como você usa o BPO financeiro para isso. Terceiriza o financeiro do cliente. Se o cliente não sabe fazer controle financeiro, faça você mesmo. Terceirize o financeiro do cliente. Porque assim você vai dar números que ele nunca viu antes. E aí sim, uma vez que você terceiriza o financeiro, você começa a dar inteligência financeira. Veja que são dois processos diferentes e em fases diferentes. Para você gerar inteligência financeira, primeiro você tem que ter dado. Não dá para ter inteligência se você não tem dado. Então o primeiro passo do BPO financeiro é processar dados. Por isso se chama Business Process Outsourcing. Terceirização de processos de negócio. Você terceiriza processos. Uma vez que esse processo está terceirizado, aí sim você pode ir para um outro nível, que é de orientação financeira, inteligência financeira. Na minha empresa, na minha proposta, eu cobro dois valores diferentes, inclusive, tá? BPO financeiro é um serviço com preço barato para que todo mundo possa pagar. Inteligência, consultoria financeira é um serviço mais caro, só para quem quer avançar, ok? Sugiro que você faça isso, porque se você tratar BPO financeiro como as duas coisas, como processamento e inteligência, vai ficar muito caro. E quando o produto ou serviço fica caro, diminui a demanda, nem todo mundo pode comprar. Tá bom? Então, dica, separa o BPO financeiro, processamento barato, para todo mundo poder contratar. Inteligência mais cara, só para as pessoas realmente comprometidas de contratarem. Fechou? Então faz BPO financeiro para o cliente. Se ele não sabe fazer financeiro, terceiriza o financeiro do cliente. Ok? Volta na live de segunda-feira que você vai ver isso tudo. E por fim, meus amigos, deixa eu te contar uma coisa. Até pegando emprestado um conceito que eu fiz uma live com o meu amigo Leandro Bueno. Muito bacana esse conceito, né? Fazer uma curva ABC dos clientes em relação à crise. Você precisa ter clareza de como é que cada cliente seu, o grupo de clientes seu, estão se comportando na crise. O que são os clientes A? O conceito que o Leandro trouxe pra gente. O cliente A é aquele cliente que está crescendo na crise. É aquela empresa que a crise fez com que o negócio dela progredisse. Então nós já falamos, supermercados, empresas que vendem EPI, empresas, farmácias, empresas de alimentação que entregam à distância, empresas de cursos online estão crescendo pra caramba, porque está todo mundo em casa. Todo mundo quer aprender como ganhar dinheiro em casa. Então imagina só, toda essa galera que vende curso online está ganhando pra caramba. Tudo isso aí são negócios que estão crescendo. Esses clientes A, eles não podem estar ficando inadimplente com você, cara. Se um cliente A teu está inadimplente, é um cliente sem vergonha. É aquele cliente que você tem que dar uma ligada para ele e falar, porra, fulano,
Você está faturando pra caramba agora, está tendo uma movimentação, estou aqui com o meu time inteiro para te servir. Me ajuda aí, fortalece aí. Claro que não com essas palavras, né? Mas enfim, o espírito da coisa é esse. Alguém tem que ligar para esse cara e falar, pô, amigão, faz a tua parte. Você está me dando mais trabalho. Então o cliente do grupo A, esse cliente não pode ficar inadimplente com você de jeito nenhum. Não permita que isso aconteça. Se você permitir que isso aconteça, você está se lascando, porque está aumentando o trabalho e você não está recebendo por isso. Cliente do grupo A. Quem é o grupo B dos clientes em relação a essa crise? São aqueles clientes que foram impactados pela crise, estão vendendo menos, estão às vezes com atividades suspensas, estão sofrendo, mas eles conseguem sobreviver à crise. Eles conseguem se adaptar, eles conseguem passar por essa. Esses clientes vão precisar de ajuda para superar a crise, de tomar decisões, nós já falamos, né? Suspensão de contratos de trabalho, redução de jornada de trabalho, tomada de empréstimo, reestruturação de dívida, controle financeiro. É o cliente que você tem muito a ajudar ele e também não pode ficar inadimplente contigo. Então esse cliente do grupo B é justamente o cliente que você vai usar aquela barganha, aquela técnica de negociação, daquela cláusula, né, da exceção de contrato não cumprido. Beleza, você quer que eu te ajude com isso? Show, cara, vou te ajudar. Isso é um serviço extra, vai me dar muito trabalho. Eu vou fazer uma consultoria de precificação para você, vou fazer uma consultoria de recuperação de créditos tributários. Vai me dar muito trabalho. Mas eu preciso manter o honorário em dia. Então, o cliente do grupo B que ficar inadimplente contigo, você precisa trocar com ele. Usa de moeda de troca. Evita cair na pressão para reduzir o honorário dessa galera, porque eles vão continuar dando trabalho. Eles vão continuar dando trabalho. Clientes do grupo C são aqueles clientes que foram à lona. Aqueles clientes que a crise bateu e, porra, derrubou o negócio dos caras, o negócio do cara tá fechado, o cara tem pouco tempo de vida, né, de capacidade financeira. Clientes que estão muito prejudicados. Eu tenho muitos desses clientes também, não sei se você tem, mas eu tenho muitos desses clientes também. E esses clientes, meus amigos, não tem jeito, a gente tem que entrar no risco com eles. No seguinte sentido, cara, é reduzir o honorário, provisoriamente, ou então postergar o pagamento de honorários. Uma sugestão para você, vamos falar isso na sexta-feira mais, mas se você sair reduzindo o honorário direto, o cara vai querer puxar mais, ele vai querer seguir porque a redução seja maior. Então se o cara está pedindo para reduzir o honorário, o que você faz? Faz igual o governo fez. Não, Clis, tudo bem, mas olha só, eu estou trabalhando mais ainda do que eu trabalhava antes. Eu estou tentando te orientar como você paga imposto depois, vou ter que reprocessar os impostos, vou ter que reprocessar a folha, suspender contrato. Faz o seguinte, paga metade agora e paga outra metade em dezembro. Sacou? Em vez de você dar o desconto para o cliente, faz igual o governo está fazendo. Paga parte do Simples agora e parte do Simples no final do ano. Então faz igualzinho. Paga metade agora, para pelo menos poder ter um respiro para pagar essa minha equipe. E no final do ano, quando as coisas melhorarem, elas vão melhorar, paga o restante no final. Então evita sair dando desconto para o cliente de qualquer jeito. Porque se você der desconto, você vai estar ferrado. Se tu der desconto, você vai estar ferrado direto. Não tem jeito, você vai ter que dar desconto de qualquer jeito? Vamos falar mais de sexta-feira, mas uma técnica importante. Ancora o desconto. Chega para ele e fala, meu cliente, olha só, meu serviço contábil, minha margem de lucro é de 10%. Essa é a lucratividade que eu tenho nos meus contratos. Mas eu quero te ajudar a superar essa crise, eu estou do seu lado. Eu vou pagar para trabalhar, eu vou te dar 15% de desconto. Pum, ancorei em 15%. Quando você usa esse discurso, você evita que o cara fique te barganhando para você dar 30%, você dá 40%, dá 50%, dá 70% de desconto. Se você não ancora um valor na cabeça do cliente, ele vai na cabeça dele. Inclusive eu recebi lá na empresa, recebemos propostas de não pagar o honorário. Ah, vou ficar sem pagar. Mas peraí, não dá dessa forma. Então ancora a queda. Olha, minha margem de lucro é de 10%, eu vou pagar para trabalhar, eu vou te dar 15% de desconto. Ancora. Então esse grupo C de clientes, o grupo que foi impactado pela crise, que foi jogado para baixo, os negócios estão em risco, não estão faturando nada, esses clientes não tem jeito, você vai ter que entrar junto com eles, porque o cara está sem dinheiro. Se o cara não tem dinheiro, ele não vai te pagar. Então você realmente precisa reestruturar e aí ajudar esse cliente. Veja que muitas vezes esse cliente, você tem que educar ele a tomar melhores decisões. O sócio, às vezes, nos últimos anos, tirou mais dinheiro do que a empresa podia. A empresa tinha que ter lá um colchão de segurança, um capital de giro, e não tem, porque o sócio pegou esse dinheiro, levou para a pessoa física, e de repente a pessoa física, o cara está lá com imóvel comprado, com vários imóveis comprados, com automóvel comprado. É hora de você chegar para esse empresário e falar, meu empresário, está na hora de você garantir a sobrevivência da tua empresa. Por que você não pega esse carro que está lá na tua declaração, no ajuste anual do imposto de renda? Por que você não vende esse carro para você aportar na tua empresa? Do que você pegar um empréstimo que você vai pagar juros? Por que você não pega e toma um crédito ou chama um sócio para o teu negócio? Por que você não chama um sócio para te ajudar nesse momento?
para aportar dinheiro, vende parte da sua empresa, então é o momento de você ajudar esse empresário a tomar decisões melhores. Porque ele vai precisar disso. E às vezes, decisões duras, tipo vender um patrimônio da pessoa física para aportar na pessoa jurídica. Mas não tem jeito, cara. O cara por tantos anos drenou a empresa, tá na hora dele devolver um pouquinho no momento de crise. Alguém tem que falar isso para ele. E esse alguém, quem é? Tum, você. Se não for você, vai falar quem? Tu acha que é o Bolsonaro que vai falar isso para ele? É o ministro da Fazenda vai falar isso para ele? Não, é você. Você conhece os números dele. Então, não tem jeito. Muitas vezes vai ter que ter sacrifício pessoal. E o cliente D? Quem é o cliente D? O cliente D, cara, é aquele cliente que já estava inadimplente contigo, que já estava bamba das pernas, e que a crise veio como uma pá de cal. Não sei se você sabe, na minha infância eu joguei capoeira. Inclusive, eu era um bom jogador de capoeira, tá? Eu não vou fazer o gingado aqui para não humilhá-los, mas eu jogava bem capoeira. E existe um golpe na capoeira chamado benção. Você sabe o que é esse golpe? Benção. Benção, você pega a sola do pé e dá no peito da pessoa assim, pô! A crise foi uma verdadeira benção nos peitos da pessoa. Matou o negócio. E é o cara que, ele estava inadimplente, ele ficava chateado, agora ele tem a desculpa perfeita para não te pagar. Esse é o cliente do grupo D. Aí depende de cada um, tá? Política de cada empresa. Mais uma vez, na gestão não tem certo, não tem errado. Tem o que faz sentido para você e o que não faz. Mas pra gente, lá na Marco, cliente D, a gente dispensa. Não dá para trabalhar de graça, meus amigos. Esse cliente D dá trabalho. Eu tenho obrigação para cumprir, eu tenho alvará para acompanhar, eu tenho declaração para entregar, eu tenho risco que eu assumo. Não dá para trabalhar de graça. Se o cliente não está comprometido com o negócio dele, não sou eu que vou me comprometer. Se o negócio dele está morto e ele não paga o que promete e não tem previsão de fazer isso, cara, tá na hora de você demitir esse cliente. Curiosamente, esse tipo de cliente que não paga é justamente os que tendem a dar mais trabalho. É o que pede mais recálculo de imposto, é o que pede mais orientação, é o que fica tendo que mais exigência, não é verdade? Clica aqui no coraçãozinho se você concorda com isso. Geralmente os clientes mais chatos são os mais devedores. E tem uma correlação sobre isso. É o que eu chamo de cliente tóxico. Cara, cliente do grupo D, demite. Vai ser melhor para você. É melhor você demitir, ficar com a tua equipe mais livre, de repente pegar a tua equipe que ficou eventualmente ansiosa e jogar no comercial, botar para ligar para novos clientes do grupo A e do grupo B. É melhor você fazer isso do que você ficar com um cliente ruim que não te paga. Aí você demite. Nossa, cheiro de custo. Alguém tá fazendo uma comida boa aqui, hein? Sacanagem. Meu macaco já tá ficando louco, tô com uma fome. E é isso aí, meus amigos. Essas foram as dicas para ajudar você a reduzir a inadimplência. Fazendo uma recapitulação geral. Cadê? Contrato de prestação de serviço. Depois da live tá lá para você baixar o contrato. Vou botar uma racha para cima, ok? Régua de cobrança. Intensifica essa regra de cobrança. Deixa ela mais dura. Começa a ligar antes. Ameaça suspender antes. Usa lá o Código Civil para isso. Negocia com as MPs. Usa as MPs como moeda de troca para garantir os honorários em dia. Usa essas MPs. Ajude no controle financeiro. Se o empresário não está te pagando, porque ele tem problema financeiro. Se você ajuda ele, você tem condições de influenciar para que você seja a fila de prioridade. Na hora dele decidir quem vai pagar primeiro, ele vai pagar quem? Você, pô. Você é o parceiro dele, o braço direito, está ajudando nesse momento de crise. É óbvio, ele vai ficar até sem graça de não te pagar. Então ajude o empresário no financeiro, você entra na fila de prioridade para ele. E suspensão de contrato, conforme aquela escala lá de clientes. A, B, C, D. E é isso aí, meus amigos. Voltando aqui o chat. E aí, o que vocês acharam? Gostaram do bate-papo de hoje? Tu viu que hoje eu sou cultura, né? Falei de vinho, falei de capoeira, o que mais que eu falei? Corte de cabelo. Aí a galera aparecendo. E Luana, seja bem-vinda, querida. Grande irmão, que bom. Vamos responder dúvida, né? Vamos lá. 23 perguntas aqui, que legal, né? O Tiagão aqui, é o filho da puta. Sabe? Tiagão aí, ó. Me empresta uma verba aí, tá difícil, Tiagão. Vou nem te pagar aquela dívida não, inclusive. Danada. Ô, bicho inconveniente, hein? Rapaz, que é isso? Sai daí. Isso aí, Tiagão. A gente se vê em breve, meu irmão, se Deus quiser. Vamos ver aqui se tem mais uma pergunta. Cadê? Pergunta boa da Lu. Posso fazer um contrato de um cliente que já está comigo com data retroativa? Beleza, Lu. Aí é mais jurídico do que contábil, né? Contrato é uma avença, né? Um acordo entre duas ou mais partes. Se o cliente aceitar, assinar, show, dá para você fazer. Os contratos, a não ser contratos públicos, que você tem que protocolar no cartório e tal,
E não dá para retroagir com contrato público, com contrato tem publicidade. Você pode fazer algo retroativo. Pode ser um pouco difícil você fazer isso com o cliente, botando um contrato mais severo para ele. Não sei se nesse momento vai ser fácil você fazer isso. Mas é uma possibilidade sim, tá? De você fazer um contrato com data retroativa e aplicar as sanções que esse novo contrato, com data retroativa, previu. Mas seria bom você deixar claro isso para o teu cliente. Inclusive lá na nossa empresa, no processo de onboarding, é um tema bacana, inclusive, para a gente falar no futuro. O processo de entrada de clientes, o nosso contador consultor, ele lê o contrato junto com o cliente. Veja só, o cliente assina o contrato, ok? Mas eu sei que o abençoado não lê o contrato. Cara, ninguém lê contrato, gente. Tu lê algum contrato? Você lê algum contrato? Fala a verdade. Se você lê, você tem um problema, tá? Você tem toque, você tem algum... Brincadeiras. Como eu sou da área do direito, a gente lê contrato, mas quando você pega esse contrato enorme, ninguém lê. O nosso contrato tem 10 páginas. Ninguém lê um contrato. Um cliente normal não lê 10 páginas de contrato. Mas eu faço questão de, quando o cliente está entrando, eu releio o contrato com esse cara para explicar o que está ali. Para falar, queridão, você está entendendo que se tu não pagar, você vai ser negativado? Então a gente prefere ser transparente com o cliente nesse sentido, para que quando a facada venha, ele não reclame da gente. Ok? Então, data retroativa, talvez seja difícil de negociar, mas fatidicamente falando, dá. Ok? Beleza. Tati, eu leio tudo. Tati, você tem problema, hein? Eu também tenho. Não se preocupa, não. Cadê, ó? Show de bola, grande Michael. Show, Pedrão. Relacionamento próximo, isso facilita muito o recebimento. Com certeza. Aquilo que eu falei pra você, meu amigo e minha amiga. Momento de crise, recebe primeiro quem cobra mais, quem tá mais perto. Se você não tá perto, cara, você vai ficar no final da fila. Então você tem que estar perto. E aí é um esforço coletivo. Não tem jeito. Obrigado pela presença, meu irmão. Pedro, e como reverter a situação no qual cobramos honorários vencidos e o cliente diz que não tem? Aí é uma escolha sua. Situação muito comum que nós vemos também, tá? Galvão Silva. Deve ser Igor, né? Igão. Cara, aí é uma escolha sua. A gente aprendeu que o cliente que, quando ele passa a dever mais de 3 honorários, ele deixou de ser meu cliente e passou a ser meu devedor. Eu deixei de ser contador, empresário contábil, eu passei a ser banco para ele. Eu passei a financiar as operações dele. Então, pra gente, ficou muito claro que o cliente que está devendo 3 ou mais honorários, ele não vai pagar a gente. Imagina, se já estava difícil pagar 1 honorário, imagina pagar 3. Não vai pagar. Então é melhor a gente cortar o mal pela raiz e demitir esse cliente quando ele está de 2 para 3, do que você deixar ficar com uma inadimplência de 4, 5, 6. Ok? Então daqui para frente minha recomendação é essa. Seja severo com o controle de inadimplência. Seja duro, cara. Inadimplência não se tolera. Você precisa desse dinheiro para viver. Inclusive, teve uma adesão recente do STJ que disse, né, que deu o mesmo status de verba alimentícia para os honorários contábeis, verba salarial, o mesmo status de alimentos, né, de verba salarial para o honorário contábil. Em termos de prioridade na liquidação de empresa, não é uma decisão com efeito erga omnes, né, não é efeito geral, não tem repercussão geral, mas é uma tendência, uma jurisprudência que pode ser criada, de deixar claro que os serviços terceirizados do contador é um serviço que tinha que estar dentro da empresa, inclusive, né? Todas as obrigações legais, folha, impostos, contabilidade, são obrigações da empresa, não é do contador. A empresa tinha que ter isso internamente, ela terceiriza para reduzir custo. Então tinha que tratar com a mesma seriedade que trata os funcionários, cara, na minha opinião. E a gente tem que se dar o respeito. Se o cara tá devendo 2 ou mais honorários, cara, ele não é mais teu cliente, ele é teu devedor. E aí você vai combinar com ele. Eu já tive caso de cliente que pagou a gente com móvel. A empresa que tinha lá foi vendida, pagou a gente com móvel. A empresa pagou com massagem, brincadeira, a gente não tem empresa de massagem. Mas enfim, faça algum tipo de permuta aí de ativo, se eventualmente tiver. Tá bom? Vamos lá se tem alguma pergunta mais. Nosso horário tá acabando. Cadê? João Zanini. Pedro, e o cálculo percentual? Sobre o faturamento do mês ou sobre o faturamento anual? Cara, isso é uma coisa que não tem certo, não tem errado, tá? Você vai ter pessoas que calculam a inadimplência pelo faturamento anual. O que está errado, né? Imagina se você tem o devedor do ano passado. Você pega o faturamento anual, a base, né? O certo da inadimplência é quantos clientes não te pagaram, dividido pelo total de clientes que deveriam te pagar naquela competência, ok? Se tu tem uma inadimplência de dezembro de 2019, o certo seria você pegar o faturamento de dezembro de 2019. Então, quando você faz esse cálculo, entre aspas, certo,
competência de inadimplência em cima de dividido pela competência do faturamento, você vai ver que a maioria das inadimplências das empresas contábeis é pequena. A maioria dos contadores calcula inadimplência como inadimplência que eu tenho a receber nesse mês, dividido pelo faturamento desse mês. É um indicador que ele dá um número legal para você acompanhar. Quanto do meu orçamento mensal eu não recebi ainda. Só que ele não te dá a visão de inadimplência. De qualquer maneira, gente, isso é só um parâmetro. Eu acho que não... Você tem que ter alguma medida. Seja qual for a medida, você tem que ter alguma medida. Você vai pegar a sua inadimplência e dividir pelo faturamento mensal? É uma medida. Você pode ter um problema caso o seu faturamento mensal aumente muito. Então, se aumentou o faturamento, vai dar a sensação que a inadimplência caiu, mas na verdade não é que ela caiu, é que o faturamento aumentou. Então, assim, é um parâmetro que depende. Os sistemas financeiros, eles têm parâmetros bem confiáveis em relação a isso. Sugiro usar os parâmetros dos sistemas financeiros. Ok? Não sei se ajudei, se eu compliquei nesse caso, mas enfim. Patrícia Mello, deixa a live salva, perdi o início. Patrícia, obrigado pela presença. O Instagram deixa por 24 horas. Se você perdeu o início, terminou, baixa lá o contrato que eu vou te disponibilizar e assiste a live de novo. 24 horas você tem para isso. Cadê? Pedrão, sem beber nas lives, é verdade, cara. Eu tô até suando de calor. Eu vou botar uma cervejeira aqui perto. A cervejeira tá em outro lugar. Mas eu vou resolver isso, prometo. Guilherme tá sempre comigo também. Pedrão, e as empresas que pararam, como ancorar? As empresas que pararam estão naquele grupo C, né? E aí, cara, realmente você tem que entrar no prejuízo com elas no sentido de não receber. É difícil, né? Uma empresa que não fatura nada vai pagar? Bem difícil isso acontecer. Tem, claro, aquelas mais organizadas, mais comprometidas, mas o pequeno empresário brasileiro ele não tem essa organização, não. Então é aquilo que eu te falei, cara. Paga metade agora e paga metade no final do ano, ajuda ele a tomar decisão, aporta dinheiro na empresa, fala dos bens dele pessoa física, orienta ele a chamar um sócio, orienta ele a tomar dívida com pessoa física. Imagina só, uma reflexão. O investidor hoje, o investidor de renda fixa está tendo uma remuneração muito baixa. A referência da renda fixa é a taxa Selic. Está remunerando 3,75% ao ano. A inflação vai dar mais ou menos isso. É capaz de... Quem está pegando o rendimento agora, dependendo da inflação, pode quase não ganhar nada. Então, se ele tem a oportunidade de investir no negócio e ter um retorno maior que esse, claro que o negócio tem um risco, obviamente, né? Mas é o momento das empresas, das pessoas que investir em ativos de mais risco. Porque se for na renda fixa, não tem retorno. Vai ser um investimento que tem um retorno muito baixo. Então, é orientar o empresário nesse sentido. Guilherme, não tem jeito não, querido. E a gente tem clientes assim, a gente sofre com isso também. Andrezão, só dei desconto pro pagamento em dia. É uma tática, André. O meu medo com isso é tu perder receita, né, cara? Desculpa, gente. Começa a cerveja, falta e começa a dar... Quando você dá desconto pro pagamento em dia, você tá premiando o cara a fazer aquilo que ele já deveria ter feito, sacou? Eu não gosto muito dessa estratégia, não. Eu acho que ele tem que ser premiado por algo excepcional. Se ele me paga o honorário dele 30 dias antes, aí eu dou desconto. Inclusive, uma live que eu fiz com o Fabiano, lá da JR, uma sacada muito boa que ele recomenda para os contadores é a seguinte: pô, às vezes você tem aquele cliente que tem lá no balanço dele uma conta com saldo enorme. O cara está em aplicações, como eu falei, aplicando, rendendo CDI, 100% da CDI, rendendo pouco pra caramba. E você pode falar para ele, cara, eu sei que você é um investidor, que você tem uma postura conservadora, hoje você está ganhando muito pouco com esse teu rendimento. Por que você não antecipa os honorários contábeis da minha empresa até dezembro? Eu te dou 10% de desconto. Você vai ganhar 10% em cima de uma despesa que você já teria que pagar, enquanto você está com o dinheiro parado lá e que você está ganhando só 3% no ano. Então é uma estratégia. Aquele cliente que tem saldo, você pode antecipar o recebível dele. Combina com o cliente, dá um desconto e antecipa. Se você traz isso a valor presente líquido, você vai ver que não vai dar nem os 10%, né? Você vai ter até um ganho. Mas enfim, é uma possibilidade para o teu cliente lá do grupo A, ou um cliente mais organizado que tem saldo. Tá bom? Mas eu não gosto muito da estratégia de desconto para pagamento em dia. Eu particularmente. Quem está certo? Nenhum de nós. Na gestão não tem certo, não tem errado. Para você pode fazer sentido, para mim pode não fazer sentido e tá tudo bem, tá? Beleza. Suspensão depende mesmo do sindicato? Você deve estar falando da suspensão do contrato de trabalho. Não sei, não é minha especialidade. Sugiro você perguntar para alguém que é especialista nessa área trabalhista. O professor Elieda está fazendo um trabalho muito bacana nessa área. Eu achei ridículo aquela decisão, aí dando pitaco, ridículo aquela decisão do Lewandowski trazendo problema pra gente. E eu acho que vale a pena você perguntar para o especialista, tá? Mas o que eu tenho visto muitos empresários contábeis fazer é o seguinte: manda e-mail para o sindicato. Se o sindicato não respondeu, faz a suspensão. O problema é que tem sindicato respondendo e cobrando, né, cara? Cobrando 300, 400 reais para fazer
esse acordo. Enfim, Brasil não é um país para amadores, meus amigos. É um país que cobra-se, que cria-se problemas, dificuldade para vender facilidade. Cobrança por WhatsApp funciona? Funciona. O WhatsApp é uma ferramenta legal, porque você tem contato direto com a pessoa no dispositivo móvel dela, né, que está no bolso dela, que está na mão dela. Funciona. Mas o WhatsApp, assim como o e-mail, ele dá a possibilidade da pessoa não responder. Ela finge que não viu e não responde. Apesar de ser menos frequente, né? A taxa de abertura das mensagens do WhatsApp é maior do que a do e-mail. Mas funciona assim. Claro que sempre com muita... Gente, lembrando, tá? Cobrança, você nunca perde a humanidade, a humanização. Você tem que entender que do outro lado é um ser humano. Um ser humano que muitas vezes não te pagou porque não está conseguindo pagar mesmo, tá? Então assim, sempre de maneira respeitosa, de maneira cortês. Às vezes eu falo brincando aqui para deixar mais divertida essa live, né? Pô, estamos de noite aí. Deixar nosso papo mais legal. Mas a cobrança é um assunto muito sério. Inclusive no Código de Defesa do Consumidor tem uma cláusula que fala sobre cobrança... Como CDC fala, gente? Cobrança vexatória. Tem um termo jurídico específico para esse tipo de cobrança, que é uma cobrança agressiva, né? Uma cobrança, enfim, abusiva. Não é cobrança abusiva não, mas é algo nesse sentido. Que isso inclusive seja multa, tá? Então, cobrança sempre respeitosa, sempre com carinho de alguma forma, porque as pessoas estão passando por isso e muitas vezes não é culpa delas, né? Bendita a hora que alguém resolveu comer aquele morcego. Galera, acho que é isso. Estamos caminhando aí pro fim. Gostaram? Dá um joinha aqui pra mim aqui embaixo, pra saber se vocês gostaram mesmo. Deixa eu saber se tá ficando legal pra vocês. Essa minha cara tá brilhando. Ah, voltei. Foi bom pra você? Show de bola, galera. Pra mim tá sendo muito desafiador fazer essa live diária, porque tem que estar sempre buscando, estudando, né, trocando ideia, gasta-se uma energia. Mas vou dizer que eu gosto bastante de falar com vocês, estou sentindo muita saudade de participar dos eventos, de poder conversar, de poder trocar, de aprender, e acaba que essa live aproxima um pouco a gente, né? Se você gostou, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, manda essa live para outra pessoa, ela vai ter 24 horas para assistir. Manda lá para o seu sócio, manda para sua sócia, para o seu gerente, para o seu funcionário da cobrança, que vai fazer as cobranças para você, manda para ele, para ela. Faz com que ela assista essa live, porque isso vai ajudar muitas empresas a se moverem. É importante isso. Lembre-se, tem 24 horas. Deixa eu já até fazer um anúncio. Estou me organizando para a semana que vem, vou começar as inscrições da Semana do Contador Anticrise. Eu vou fazer um treinamento para ajudar contadores a superarem esse momento de dificuldade. Um treinamento focado em vendas. Como você pode conquistar os clientes do grupo A e do grupo B nesse momento de crise, para repor justamente essa inadimplência que a gente está sofrendo, para repor essa perda de clientes que nós estamos tendo, para que você possa crescer na crise. Você está acompanhando aí meus stories, você vê que tem uma porção de aluno meu que está conseguindo conquistar clientes mesmo durante a crise. Ontem mesmo, vou até postar. Acho que eu postei esse vídeo não, depois eu vou postar. Fábio, essa semana até fiz 5 reuniões marcadas. 5 reuniões comerciais. Falou para mim que fechou uma hoje, inclusive. Dá para vender. Só que você precisa saber como. E mais, você precisa vender. Se você não vender, você está colocando em risco o seu negócio. Então, fica ligado que eu vou te mandar um e-mail. Mais uma vez, querido, querida, abra o e-mail. Dá trabalho mandar isso para você. Abra este e-mail, porque é lá que vai vir o convite. Tá bom? Mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, pela sua confiança. É um prazer estar com você. Tá? Beijo no coração. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.